Você já sentiu que está a um passo de virar o jogo, mas algo invisível te trava? E se eu te dissesse que existem apenas 3 palavras, sim, só 3, que podem reprogramar sua mente, mudar sua postura e transformar sua vida agora? Isso não é autoajuda barata. É ciência aplicada. É filosofia vivida. Jim Rohn, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal da história, descobriu essas 3 palavras e usou como bússola para alcançar o sucesso. E hoje, você vai descobrir quais são. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você está pronto para sair da estagnação, parar de só sobreviver e finalmente viver no controle da sua vida? Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque essas 3 palavras podem ser tudo o que você precisava ouvir. E já aproveita. Curta esse vídeo agora e comenta aqui embaixo o que você espera mudar na sua vida hoje. Bora pra virada? Você já parou para pensar no poder real das palavras que você usa todos os dias? Não tô falando de mágica ou frases de efeito de livro barato. Tô falando de como seu cérebro, esse mecanismo poderoso e muitas vezes sabotador, interpreta e molda a sua realidade a partir do que você diz. Cara, palavras não são só sons soltos. Elas são comandos diretos para o seu sistema nervoso. E isso não é papo motivacional. É neurociência. Cada vez que você diz "eu não consigo", "isso não é para mim", ou até aquele clássico "eu sou assim mesmo", seu cérebro registra como verdade e começa a agir de acordo. A linguagem que você repete se transforma no mapa da sua mente. E esse mapa decide para onde você vai, ou se vai ficar parado no mesmo lugar por anos. A filosofia também já falava disso há milênios. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que o controle da mente começa pela forma como você interpreta e narra os acontecimentos. E como é que a gente narra as coisas? Com palavras. Só que o problema é que ninguém ensinou isso pra gente quando era moleque. Crescemos ouvindo frases que nos limitam. Homem tem que aguentar calado, não reclama, só trabalha. Isso é besteira, supera. E aí o que acontece? A gente vai engolindo, silenciando, travando. Mas sabe o que é pior? Essas palavras ficam ecoando na mente, moldando sua identidade, sabotando suas decisões, drenando sua energia. Agora imagina o impacto de trocar essas palavras autodestrutivas por afirmações poderosas. Palavras que fortalecem, que alinham pensamento com ação. É isso que Jim Rohn entendeu e aplicou. Ele sacou que o primeiro passo para mudar a vida de um homem começa por dentro. E a chave está na linguagem que ele adota. E quando falamos em mente masculina, isso é ainda mais profundo. Porque o homem, por natureza e por cultura, foi treinado para agir, resolver, liderar. Mas ninguém ensinou a liderar a própria mente. Ninguém ensinou a programar a linguagem interna para se tornar um homem mais consciente, determinado e livre. E é aqui que entra a virada. Quando você entende que as palavras que saem da sua boca são uma extensão do que você acredita sobre si mesmo, você ganha o poder de mudar tudo. Não é exagero, é reprogramação mental. E mais, é libertação. Porque a maioria dos homens vive presa em narrativas que não escolheu. Repetem frases do pai, do chefe da sociedade. Mas hoje e agora, você tem a chance de criar a sua própria narrativa. De dizer o que precisa ser dito, mesmo que ninguém tenha dito para você antes. E isso, irmão, é o primeiro passo para mudar a sua vida. Jim Rohn não era um cara comum. Ele não nasceu rico, não teve acesso às melhores escolas e passou por dificuldades que fariam muito homem de hoje desabar. Mas ele tinha algo que poucos têm: curiosidade por entender como a mente funciona. E foi nessa busca que ele descobriu que a transformação não começa em grandes eventos, mas nas decisões silenciosas, diárias. E nas palavras que nos empurram para frente, ou nos arrastam para baixo. Em uma de suas palestras mais marcantes, Jim contou como sua vida começou a mudar a partir do momento em que ele internalizou uma simples frase de 3 palavras. Ele não deu o peso disso de cara. Só falou como quem solta uma semente. Mas os caras que prestaram atenção, esses nunca mais foram os mesmos. Imagina a cena.
Jim, diante de uma plateia cheia de homens como você, trabalhadores, calejados pela rotina, alguns cansados da vida que levavam. E aí ele solta, com aquela calma firme que era só dele. Don't wish it. O silêncio na sala era quase palpável. As pessoas se inclinaram para frente, tentando entender o que ele quis dizer. E então ele completou. Don't wish it was easier. Wish you were better. Em português, isso se traduz como: não deseje que seja mais fácil, deseje ser melhor. Essas são as 3 palavras que mudaram tudo. Seja melhor agora. Pode parecer simples, né? Mas é aí que mora a genialidade. Essas palavras não te colocam no papel de vítima, não alimentam o auto-engano. Elas te jogam direto no controle. Seja melhor agora é um comando direto para o seu sistema de ação. Elas cortam qualquer desculpa pela raiz. Tá difícil? Melhore. Tá travado? Evolua. Tá com medo? Avance com coragem. Jim entendeu que a mente masculina responde com mais força quando é desafiada, não quando é consolada. E é exatamente por isso que essas 3 palavras funcionam. Porque elas não pedem permissão para entrar. Elas invadem, incomodam e despertam. Desde aquele momento, milhares de homens começaram a repetir essa frase como um mantra. Seja melhor agora, não amanhã. Não quando a grana entrar. Não quando o chefe mudar. Agora. Porque é no agora que a decisão é feita. E é no agora que o homem se diferencia. Essas palavras funcionam como um estalo. Acordam o guerreiro adormecido. Te lembram que não é o mundo que precisa mudar, é você que precisa assumir o volante. E quando você faz isso, cara, o jogo vira. E vira rápido. Jim Rohn não era um mágico. Ele só entendeu que o poder está na simplicidade que a maioria ignora. Ele usou essa frase para construir uma carreira gigante, influenciar líderes e transformar vidas. E agora, ela está nas suas mãos. A pergunta é: o que você vai fazer com ela? Agora que você conhece as 3 palavras que Jim Rohn usava como guia, a pergunta que não quer calar é: como isso se encaixa na sua rotina? Como essas palavras tão simples e diretas podem transformar as suas decisões do dia a dia? A resposta está no detalhe. Porque é no detalhe que o homem vence ou perde. A maioria dos caras acha que mudar a vida exige grandes atos, decisões drásticas, rupturas violentas. Mas a real é que a vida muda nos pequenos momentos. Quando você escolhe levantar da cama mesmo sem vontade. Quando decide dar o seu melhor no trabalho mesmo sem reconhecimento. Quando opta por manter a palavra que deu, mesmo que ninguém esteja olhando. É aí que o "seja melhor agora" entra em cena como um código interno que redefine o seu comportamento. Vamos ser diretos. A rotina de um homem comum é cheia de microescolhas. Você acorda e decide se vai começar o dia com um pensamento positivo ou reclamando da vida. Você escolhe se vai empurrar o treino para amanhã ou levantar e fazer agora. Você decide se vai dar atenção de verdade para sua mulher, para o seu filho, ou se vai se esconder no celular. Essas decisões parecem pequenas, mas somadas, constroem quem você é. E se toda vez que você estiver diante de uma dessas bifurcações mentais, você repetir, seja melhor agora, você ativa um novo modo de operação, um modo de liderança, um modo de força. Essas palavras têm poder porque geram ação imediata. Elas eliminam o pensamento sabotador do depois eu vejo, mais tarde eu faço, quando der, eu resolvo. Isso tudo é lixo mental. É o velho você tentando se manter no controle. Mas quando você lança a frase seja melhor agora no meio desse caos, ela se torna um gatilho. Um soco na cara da procrastinação. Uma injeção de consciência. De repente, você percebe que o momento certo é agora. Que não existe outra hora. E aí, meu irmão, o corpo segue. Porque o comando foi claro. E a mente masculina responde à clareza com o movimento. Olha só o que acontece quando você insere essa frase em momentos estratégicos do seu dia. No espelho, antes de sair de casa. No carro, indo para o trabalho. Na pausa do café, antes de entrar em uma reunião. Antes de começar aquele projeto que você vem empurrando há meses.
A repetição desse comando não é só motivacional. É uma técnica de reprogramação mental. E quanto mais você usa, mais automático se torna. Daqui a pouco você nem pensa mais. Age. Você vira o cara que levanta, que faz, que resolve. E é assim que começa a construção de um novo eu. A grande sacada é que essas palavras não servem só para te empurrar para frente. Elas também servem para te alinhar com aquilo que você já sabe que precisa fazer. Porque no fundo, você sabe o que tem que mudar. Sabe onde está falhando. Sabe onde está acomodado. O que falta é um código que te lembre disso de forma rápida e poderosa. Seja melhor agora é esse código. É o tipo de frase que cola na alma e não te deixa em paz enquanto você não levantar e agir. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Porque te obriga a encarar o espelho e decidir se vai continuar sendo quem você sempre foi. Ou se vai de fato evoluir. Quantas vezes você já se pegou olhando para o teto pensando: eu deveria estar em outro lugar na vida. Pode ser profissionalmente, pode ser na saúde, nos relacionamentos, até mesmo no propósito. A estagnação é silenciosa. Ela chega devagar, disfarçada de conforto. Primeiro você diz que só vai dar uma pausa. Depois começa a justificar. Tá tudo bem assim. E quando percebe, já faz meses, às vezes anos, que você tá parado no mesmo lugar. E o pior, acostumado com isso. Mas deixa eu te falar uma verdade dura. A estagnação mata o homem por dentro. Ela rouba o senso de progresso. E quando um homem para de evoluir, ele perde o brilho no olhar, a energia no corpo e o respeito por si mesmo. É nesse ponto que seja melhor agora se torna um antídoto direto. Porque ela não permite mais espaço para enrolação mental. A frase entra como um corte seco nas desculpas. Você está infeliz no trabalho? Seja melhor agora. Melhore sua postura, sua entrega, sua busca por algo novo. Tá em um relacionamento sem conexão? Seja melhor agora. Melhore sua comunicação, seu cuidado, sua firmeza. Tá se sentindo fraco fisicamente, mentalmente, emocionalmente? A resposta é sempre a mesma. Seja melhor agora. A estagnação só domina quem aceita ficar parado. E essa frase, essa chave mental, te obriga a se mover. Nem que seja um passo por dia. Muita gente acha que para sair da estagnação precisa de sorte, de uma oportunidade mágica, de alguém que venha resgatá-lo. Mas o que realmente tira um homem do buraco é o compromisso com a melhoria diária. E isso só acontece quando você internaliza que ninguém vai fazer por você. É você contra você. E é aí que a frase "seja melhor agora" vira mantra. Toda vez que o cansaço bater, que o tédio aparecer, que o desânimo tentar te dominar, você repete, como um soldado em guerra com os próprios limites. E aos poucos começa a perceber que está agindo diferente, falando diferente, pensando diferente. Sair da estagnação não é sobre dar um salto. É sobre não aceitar mais ficar no chão. E quando você repete essa frase, você ativa uma versão sua que já sabe o caminho. Pode estar adormecida, sufocada, esquecida. Mas ela tá aí. É o guerreiro, o estrategista, o líder. O cara que encara o desconforto e transforma a pressão em poder. Essa versão aparece quando você repete, mesmo sem vontade, "seja melhor agora". E quanto mais você repete, mais forte ela fica. Até chegar a um ponto em que você nem reconhece mais o homem travado de ontem. Porque agora, você se move. E quem se move, evolui. Quem evolui, vence. Vamos falar de rotina matinal. Porque é ali, nos primeiros minutos do seu dia, que você decide quem vai ser nas próximas 24 horas. A maioria dos homens acorda no modo automático. Já pega o celular, reclama da hora, corre pro banho com a cabeça cheia de problema. E aí já começa o dia sendo reativo, reagindo ao mundo, à agenda, ao caos. Mas e se você mudasse isso? E se, antes de qualquer ação, você lançasse um comando direto para sua mente? Um código que te coloca no controle antes mesmo de sair da cama? É aí que entra a repetição mental. E é aí que,
Seja melhor agora mostra sua força real. A mente precisa de direção. Sem direção, ela vai buscar os velhos padrões. E você sabe como são esses padrões. Preguiça disfarçada de cansaço, enrolação fantasiada de planejamento, dúvida se passando por prudência. Mas quando você acorda e antes mesmo de escovar os dentes, olha no espelho e diz com firmeza: seja melhor agora. Algo muda. Parece pequeno, mas é como ajustar o volante do carro antes de sair. Você não vai mais no automático. Você assume a direção. E mais. Você começa o dia lembrando a si mesmo que tem escolha, que pode agir com força, com clareza, com propósito. A repetição mental não é mágica, é técnica. É como musculação para a mente. Quanto mais você repete uma frase com intenção, mais ela se enraiza no seu sistema nervoso. E quanto mais enraizada, mais automática ela se torna. Então, quando o desafio aparece no meio do dia, seja uma bronca do chefe, um problema no trânsito, uma tentação de desistir, a frase já está lá. Presente, pronta para te lembrar. Seja melhor agora. E isso muda a forma como você reage, como se comporta, como se posiciona. Você sai do impulso e entra no domínio. Muitos caras acham que isso é bobagem, que é só frase de efeito. Mas quem realmente testa, percebe a diferença na pele. Em uma semana de repetição intencional, você já começa a notar mudanças sutis. Mais foco, mais autocontrole, mais energia. Não porque o mundo mudou, mas porque você reconfigurou a sua forma de operar. E essa reconfiguração começa com palavras. Palavras que se repetem até se tornarem identidade. Até você não só dizer, seja melhor agora, mas ser esse cara. Então, o que fazer na prática? Crie um ritual. 5 minutos pela manhã, só isso. Fique em silêncio, respire fundo e repita a frase com o máximo de intenção possível. Visualize as áreas da sua vida onde você quer ser melhor. Veja mentalmente você agindo com mais disciplina, mais coragem, mais clareza. E diga, seja melhor agora. Faça isso por 7 dias, sem pular, sem desculpas. E depois me conta se a sua energia, sua postura e sua clareza não mudaram. Porque, irmão, não é sobre palavras bonitas. É sobre dominar a si mesmo antes que o mundo tente te dominar. Você pode estar pensando, tá, mas isso realmente funciona? Tem alguém que usou essas palavras e viu mudança de verdade? Sim. E não foi só 1 ou 2 casos. Homens comuns com vidas comuns começaram a aplicar essa prática simples de repetição e viram resultados que muita terapia ou curso caro não conseguiu entregar. Um desses caras é o Ricardo, 42 anos, vendedor. Ele vivia estagnado, odiava o trabalho, estava em um casamento morno e se sentia velho antes da hora. Um dia, por acaso, caiu num vídeo que falava sobre afirmações e, com certo ceticismo, resolveu testar. Escolheu uma. Seja melhor agora. E começou a repetir todos os dias antes de sair de casa. No começo parecia ridículo. Ele mesmo disse isso. Ficava falando e pensando, que palhaçada é essa? Mas continuou. E aí algo curioso aconteceu. Começou a se incomodar quando fazia corpo mole. Começou a se observar mais. Ao invés de chegar atrasado, começou a sair mais cedo. Ao invés de reclamar, começou a propor soluções. A esposa notou. O chefe notou. Os amigos começaram a perguntar o que ele tinha mudado. E ele dizia, nada demais, só uma frase que eu repito todos os dias. Isso não é mágica. Isso é foco. É redirecionar o cérebro. É lembrar, a todo instante, quem você quer se tornar. Outro exemplo é do Fábio, 35 anos, autônomo. Estava passando por uma fase de depressão leve, sem ânimo para nada. Já tinha tentado várias formas de dar a volta por cima, mas nenhuma durava. Até que viu um vídeo falando sobre comandos mentais e decidiu criar o seu próprio ritual matinal. Escolheu a mesma frase. Seja melhor agora. Mas além de repetir, ele escrevia. No caderno, na lousa da geladeira, no celular. Colou post-its no espelho.
Essa repetição visual e verbal começou a moldar o pensamento dele. Em 2 meses, Fábio tinha voltado a treinar. Estava com mais clientes e, mais importante, voltou a sentir orgulho de si mesmo. Esses caras não são gurus. São homens como você. A diferença é que eles toparam testar algo novo com disciplina. E é aí que muita gente se perde. Quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábitos. Quer resultados diferentes com ações iguais. E isso, meu irmão, não existe. Por isso, antes de continuar, eu quero te lançar um convite. Comenta aqui embaixo qual palavra ou frase você já usou, ou vai começar a usar, para reprogramar sua mente. Pode ser, seja melhor agora, ou outra que faça sentido para você. O que importa é dar o primeiro passo. E às vezes, comentar é esse passo. É assumir o compromisso publicamente. E se você acha que essas histórias são exceções, é porque ainda não testou com consistência. A repetição transforma. E quanto mais você repete com intenção, mais seu cérebro responde. A palavra entra como código. Você começa a perceber padrões, a mudar pequenas atitudes. E quando vê, sua vida começa a mudar sem você nem perceber direito o ponto exato em que virou a chave. Porque a transformação de verdade é silenciosa no começo, mas barulhenta no resultado. Vamos ser bem sinceros agora. Por que a maioria dos homens ignora esse tipo de poder? Por que tantos caras preferem continuar reclamando da vida, dizendo que as coisas não mudam ao invés de simplesmente testar uma mudança de mentalidade que custa R$0? A resposta é simples, mas pesada. Ego. O ego masculino, principalmente do homem entre os 25 e 54 anos, é treinado desde cedo para parecer forte, saber tudo, não demonstrar vulnerabilidade. E repetir uma frase, olhar no espelho, falar consigo mesmo, parece fraqueza, parece coisa de quem não sabe lidar com a vida. Mas isso é uma mentira que o próprio sistema te contou, e você acreditou. Homens foram ensinados a resolver tudo na marra, a não pedir ajuda, a não falar sobre o que sentem, a não parar para pensar, só agir. Só que esse tipo de comportamento ao longo do tempo vira uma prisão invisível. Você continua forte por fora, mas por dentro tá travado, exausto, perdido. A mente fica barulhenta. O corpo responde com cansaço, ansiedade, impaciência. E tudo porque você acredita que não precisa de ferramentas mentais, emocionais e espirituais. Porque isso não é coisa de homem. Mas deixa eu te falar. Homem de verdade encara a própria mente. Enfrenta os monstros internos. Usa tudo que estiver ao alcance para evoluir, inclusive palavras. Ignorar o poder das palavras é ignorar a chave da sua própria identidade. Porque pensa comigo, tudo que você acredita hoje foi colocado aí por meio de linguagem. Alguém disse que você era burro, que não era bom o suficiente, que nunca seria líder. E você acreditou. Alguém disse que homem não chora, que tem que aguentar calado. E você incorporou isso. Agora, se palavras negativas moldaram tanto o que você é, por que palavras poderosas não poderiam reconstruir quem você quer ser? O mesmo mecanismo que te limitou pode ser usado para te libertar. Basta você deixar o orgulho de lado e começar. E olha só que ironia. Muitos dos homens que mais criticam essa prática são os que mais estão travados. São aqueles que não conseguem manter um relacionamento saudável, que vivem frustrados no trabalho, que não têm paciência com os filhos, que vivem com raiva do mundo, mas não sabem por quê. E tudo isso poderia começar a mudar com uma simples decisão. Abrir a mente, testar algo novo, começar pequeno. Mas não. O ego não permite, porque o ego quer controle, quer aparência, quer manter a fachada de que tá tudo bem. Só que não tá. E você sabe disso. Então, se você chegou até aqui no vídeo, é porque já tá diferente da maioria. Já deu o primeiro passo. Já demonstrou que tá disposto a olhar para dentro e ajustar o que for necessário. E isso, meu irmão, já te coloca anos-luz à frente. Porque a maioria ainda tá presa na bolha do orgulho, da ignorância, da resistência. E você tá aqui, ouvindo,
refletindo, abrindo espaço para uma nova forma de operar. Parabéns por isso. Agora, vamos continuar, porque ainda tem mais por vir. E no próximo trecho, a gente vai transformar essas palavras em ação diária, com disciplina e atitude. Você já entendeu o poder das palavras. Já sacou que repetir "seja melhor agora" pode reprogramar sua mente. Mas vamos ser diretos. De nada adianta repetir se você não age. Palavra sem atitude é só barulho. Motivação sem prática é só fogo de palha. E é aqui que muitos homens se perdem. Começam a repetir a frase, sentem um pouco de energia nova. Mas quando chega a hora de fazer o que precisa ser feito, acordar mais cedo, dizer não ao que enfraquece, falar o que tem que ser dito, treinar mesmo cansado, voltam para o velho padrão. Porque falar é fácil. Viver a palavra é o verdadeiro teste. E viver essa frase exige disciplina. E disciplina, irmão, é mais masculina do que qualquer tatuagem, carro ou conta bancária. Porque disciplina é o que separa homens que têm resultado dos que só têm intenção. É acordar e repetir: "Seja melhor agora." E imediatamente levantar da cama sem enrolar. É dizer a frase antes de uma reunião difícil. E ir com postura. É repetir quando a tentação aparece. E tomar uma decisão firme. Você começa a usar as palavras como um gatilho de ação. E a cada ação você reforça a identidade que está criando. Não é mais só algo que você diz. É algo que você é. Quer um exemplo prático? Vamos falar de saúde. Muitos homens dizem que querem ter mais energia, menos barriga, mais força. Mas continuam comendo mal, dormindo pouco e dizendo: "Segunda eu começo." Agora, imagina esse cara dizendo: "Seja melhor agora, toda manhã", e indo direto fazer 20 flexões. É simples. É direto. É masculino. É ação. E isso manda uma mensagem poderosa para o cérebro. Eu sou o tipo de homem que faz. E essa identidade começa a se espalhar. Do físico, vai para o mental. Do mental, vai para o emocional. Do emocional, vai para o profissional. Porque quando você se movimenta com intenção, o universo responde. Agora eu quero te propor algo bem direto. Se você está sentindo que esse vídeo está fazendo sentido para você, se essas palavras estão conectando com o seu momento de vida, então clica no curtir. Não é só para ajudar o canal, é para sinalizar para você mesmo que você está assumindo esse novo modo de viver. Cada clique é um sim interno para uma nova versão sua. Pode parecer pequeno, mas é um ato simbólico. E os símbolos moldam o comportamento. Clicou? Beleza. Agora volta comigo aqui porque tem mais. Atitude não é sobre fazer grandes movimentos. É sobre não ignorar os pequenos. A maioria dos homens quer uma transformação gigante, mas esquece que são os microcompromissos diários que constroem o gigante. Um treino, um não bem colocado, uma palavra dita na hora certa. E tudo isso começa quando você alinha a palavra com a ação. Quando você diz, "Seja melhor agora" e faz. Não espera, não adia. Simplesmente age, porque esse é o verdadeiro masculino. Presença, clareza, força e decisão. Quem vive assim, não precisa provar nada para ninguém. A própria vida mostra quem ele se tornou. Agora vamos entrar numa parte que pouca gente tem coragem de encarar. As palavras autodestrutivas. Porque se tem algo tão poderoso quanto dizer, "Seja melhor agora", é dizer, ou pior, pensar, o contrário. E muitas vezes, sem perceber, a gente se sabota todos os dias com frases que parecem inofensivas, mas são veneno puro. Eu não consigo. Isso não é pra mim. Já tô velho pra isso. Ah, é assim mesmo. Toda vez que um homem diz isso, mesmo que só mentalmente, ele reforça uma identidade de fraqueza, de limitação, de conformismo. E a mente não questiona. A mente só obedece. Você já parou para pensar quantas vezes ao longo do dia você se diminui com palavras? É sutil. Às vezes é na frente do espelho. Tô acabado. Outras vezes é no trabalho. Não tenho capacidade para isso. Às vezes, quando vê um cara com sucesso,
Ah, mas ele teve sorte. Tudo isso, sem perceber, vai programando seu cérebro para a mediocridade. E quanto mais você repete, mais se torna real. A linguagem é o código da mente. Se você alimenta o seu sistema com lixo verbal, não espere sair potência do outro lado. A conta não fecha. A matemática da mente é exata. Entra negatividade, sai estagnação. Agora, o ponto-chave aqui não é só evitar palavras negativas, é substituí-las por palavras construtivas. Toda vez que você se pega dizendo "eu não consigo", troque por "como posso aprender isso?". Quando pensar "tô velho demais", diga "nunca estive tão preparado para agir com sabedoria". A questão não é fingir que tudo tá bem, mas moldar a realidade com responsabilidade. As palavras não são só descrição, são criação. Você cria sua experiência com aquilo que diz e pensa. Um homem que domina sua linguagem, domina sua vida. Pensa em uma situação comum. Você acorda cansado, sem vontade. O automático é dizer: "Hoje vai ser um dia difícil". Pronto, tá decretado. Sua mente vai operar o dia inteiro buscando provar que você tinha razão. Mas se você muda a frase para "hoje eu supero o que vier", o corpo pode estar cansado, mas a mente entra em outro modo. Você ainda vai enfrentar desafios, mas vai enfrentar de pé, com outra energia, outra postura. Porque você ativou um código diferente. Você decidiu que quem comanda é você, não o seu cansaço, não o seu humor, não o acaso. Esse contraste entre palavras que constroem e palavras que destroem é visível nas atitudes. O homem que diz "não posso", paralisa. O que diz "vou tentar", avança. O que diz "não é o momento", se esconde. O que diz "vou começar agora", lidera. E isso se espalha nos relacionamentos, na carreira, na saúde, em tudo. Por isso o que você repete importa. Muito. Porque o cérebro acredita, o sistema registra, e a vida responde. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, e mais ainda com as que você deixa morar dentro da sua cabeça. Elas estão moldando o seu destino. Jim Rohn não era só um mestre da oratória. Ele era um praticante fiel das ideias que ensinava. Quando ele falava sobre palavras moldarem a realidade, não era discurso vazio. Era experiência, era prática, era o reflexo de uma vida vivida com intenção. Jim usava palavras com precisão cirúrgica. Ele entendia que cada frase que você permite habitar sua mente se torna um tijolo na construção da sua identidade. E por isso, ele escolhia suas palavras como quem escolhe ferramentas para construir um império. Nada era por acaso. Tudo tinha um propósito, um peso, uma direção. A frase "seja melhor agora", apesar de simples, carrega a essência de tudo que Jim acreditava. Ele não dizia para esperar o momento certo. Ele dizia: comece com o que você tem, onde você está. Ele pregava ação imediata, não perfeição futura. O poder estava no agora, porque o agora é tudo o que existe. Ron dizia que os dias são a moeda da vida, e que a forma como você gasta cada um deles define quem você vai se tornar. Então, toda vez que ele se via diante de uma escolha, levantar e fazer ou procrastinar, dizer o que precisa ou se calar, agir ou hesitar, ele lembrava: seja melhor agora. Mas como ele aplicava isso na prática? De forma simples, direta, constante. Todos os dias Jim Rohn escrevia, lia, repetia suas frases. Ele alimentava a mente com linguagem que expandia, não que contraía. Ele não se permitia usar palavras que o colocassem numa posição de vítima, de passividade. Não posso, não sei, isso não é para mim. Não faziam parte do seu vocabulário. Em vez disso, ele perguntava: como posso melhorar isso? O que eu aprendo com isso? Qual o próximo passo? A linguagem dele era orientada para crescimento, para solução, para movimento. Essa disciplina verbal se refletia em sua energia, em sua postura, em seus resultados. E mais ainda, inspirava outros. Jim Rohn
Era um ímã de transformação porque vivia o que ensinava. Suas palavras tinham força porque vinham de um homem que acreditava no que dizia e que provava com sua vida. E o mais incrível é que ele não nasceu pronto. Ele começou como um garoto comum, cheio de dívidas, perdido, travado, mas decidiu mudar. E começou mudando a forma como pensava, como falava, como se via. As palavras foram o primeiro passo, a ação o segundo. E o resultado? Bem, o mundo inteiro viu. Se você admira homens como Jim Rohn, saiba que ele não tinha nada de especial além da decisão de viver de forma consciente. E você pode fazer o mesmo. Começa com uma frase, uma escolha, uma repetição. Depois vira um hábito. Depois vira sua natureza. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e perceber que construiu uma nova vida. Como? Usando as palavras certas. Como? Sendo melhor agora. Agora é com você. Chegou a hora de parar de apenas consumir e começar a aplicar. O que você vai fazer com essas 3 palavras depende só de você. Seja melhor agora. Repita isso em voz alta. Agora. Não espere o ambiente certo, o humor certo, a segunda-feira perfeita. É agora. Diga com intenção, com presença, com força. Essa frase não é mágica, mas ela ativa algo que está aí dentro e talvez esteja dormindo há anos. E esse despertar, meu irmão, pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Mas não adianta só assistir esse vídeo e seguir com a vida como se nada tivesse mudado, porque mudou. Se você chegou até aqui, algo dentro de você foi tocado. Então transforma isso em movimento. Por isso eu quero lançar um desafio para você. Por 7 dias seguidos, comece o seu dia repetindo essas 3 palavras, em voz alta, com convicção, antes de qualquer outra coisa, antes do celular, do café, do mundo lá fora. Apenas você e sua voz dizendo, seja melhor agora. E observe suas atitudes, sua energia, seu foco, sua resposta aos problemas. E se, ao final desses 7 dias você sentir qualquer mudança, pequena ou grande, volta aqui e comenta nesse vídeo. Compartilhe a sua experiência. Isso não é sobre ego. É sobre inspirar outros homens como você a também começarem essa jornada. Agora, se esse vídeo te trouxe valor de verdade, se conectou com você de alguma forma, curte ele agora. Isso é importante porque sinaliza para o YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. E falando em mais pessoas, você conhece alguém, um amigo, irmão, colega de trabalho, que está travado, desanimado, preso na rotina? Manda esse vídeo para ele. Compartilha. Pode ser o empurrão que esse cara está precisando para sair do buraco. Às vezes, tudo o que um homem precisa é ouvir as palavras certas no momento certo. E você pode ser o canal dessa mudança. E claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer continuar nessa caminhada de evolução, disciplina e mentalidade masculina, se inscreve no canal agora. Aqui é lugar de conversa direta, sem enrolação, sem autoajuda rasa. É transformação real, com base em ação. A gente vai continuar falando sobre mentalidade, liderança, disciplina, propósito e como ser um homem melhor todos os dias. Então clica aí, ativa o sininho e fica com a gente. Porque essa jornada só tá começando. E para fechar com chave de ouro, tá vendo esse vídeo que apareceu aqui na tela? Ele é o próximo passo. Lá, eu aprofundo ainda mais sobre como a mentalidade de um homem define sua realidade e te dou mais uma ferramenta poderosa para aplicar no seu dia a dia. Clica agora. Continua comigo nessa jornada. Porque se tem uma coisa que eu posso te garantir, é que o homem que você quer ser começa com a decisão que você toma hoje. E essa decisão começa por uma frase. Seja melhor agora.